Vocês estão vendo o quê? Proposta de candidatura? Isso. Isso. Ah, perfeito. Então, deixa eu só aumentar aqui. Show. Eu tô contando meu tempo aqui também, Otávio. Aí, assim que tipo, você falar 1 minuto, eu consigo coordenar aqui com o meu tempo também. Show. Oi, gente. Hoje eu vim apresentar minha proposta de candidatura para a diretoria de projetos de 2021. Aqui está minha agenda, vou passar pelo histórico motivação, uma análise da atual gestão, os focos de atuação e as considerações finais. Primeiro, pelo histórico motivação. Aqui estão meus contatos, caso alguém tenha alguma dúvida, queira esclarecer alguma coisa depois dessa batina. E falando do meu histórico motivação, eu entrei na UFMG e na UCJ como trainee em 2019.2, em busca de me amadurecer e me conhecer e tudo mais. Em 2020.1, eu fui efetivada como consultora, eu fiz projetos muito bons, que me desenvolveram bastante, e em busca de um novo desafio, eu tentei a assessoria do programa trainee. E nesse cargo eu aprendi tanto a gerenciar pessoas, a construir feedbacks, a lidar com situações adversas, uma vez que a gente teve um trainee inteiramente online, e também a lidar com várias coisas ao mesmo tempo. No final desse semestre, eu tentei o PSP e fui efetivada como gerente de projetos. Nesse cargo, eu consegui desenvolver bastante minha análise crítica, a gestão de pessoas também, a minha liderança e principalmente meu amor pela saúde de projetos. Por isso, estou tentando diretoria de projetos esse semestre. E, além disso, eu fui coordenadora do Comitê de Prospecção Ativa, dando bastante conhecimento em relação a vendas também. Passando um pouquinho pela análise da atual gestão, o primeiro indicador que eu vou falar é do IC de horas vendidas. Ele teve um ótimo desempenho no primeiro semestre. A gente bateu 5 vezes dos 6 meses que a gente teve. E a partir de julho a gente percebeu uma queda muito causada pela crise do coronavírus e também pelo inchaço do corpo operacional. Então, a gente não estava vendendo todos os prédios que a gente queria vender e a gente tinha muitos consultores no corpo operacional. Falando um pouquinho do KPI de orientação, a gente vê essa evolução clara do indicador a partir de 2019. Então, a gente consegue ver que ele evoluiu ao longo do tempo, muito por uma cultura de valorização da orientação, a separação do indicador para que a gente consiga visualizar uma PP entrega orientada e um projeto entrega orientado. Então, a gente consegue comparar quais são os benefícios de ter os dois orientados. Agora, falando um pouquinho dos KPIs que mensurariam a nossa visão, que seria de transformar a realidade dos nossos clientes. O primeiro é o KPI de projetos metrificados, ele teve 100% de batimento nesse semestre, então todos os projetos foram entregues metrificados, mas a gente não sabe se a gente está fazendo bons indicadores, e isso está muito refletido pelos projetos transformadores, né? Então, esse KPI de projetos transformadores bateu 56%. Então, de 9 projetos que a gente coletou, 5 foram considerados transformadores. Então, a gente não sabe se a gente está realmente coletando o objetivo principal do cliente, se a gente está chegando lá, e se a gente está fazendo os melhores indicadores. Falando um pouquinho da eficiência comercial, a gente também vê uma evolução clara desse indicador ao longo do ano de 2020, muito pelo divisor de águas que o custo da Hackeando Processos foi para a equipe de vendas. Então, a gente viu que uma equipe de vendas com conhecimento técnico e capacitada, tanto na parte prática de simulações e tudo mais, quanto também na parte teórica, vale muito a pena para essa eficiência comercial. E outra coisa que, infelizmente, impactou esse indicador foi o cenário de baixa chegada, uma vez que a gente teve poucos projetos chegando, e aí a gente se esforçava bastante para poder fechar esses projetos que chegavam. Agora, falando um pouquinho do tempo médio de planejamento, a gente teve o pior resultado do triênio. A gente teve uma dificuldade muito grande de a gente conseguir orientar as PPs em 8 dias úteis, que era a meta. Então, a gente teve essa dificuldade e, além disso, a gente tinha apenas um GN no cargo. Mas aí, se a gente for comparar com o indicador de eficiência comercial, a gente fica na dúvida se isso realmente, esse tempo médio de atendimento, de planejamento, realmente está impactando ou não na venda dos projetos. Então, fica aí a pergunta se está impactando a venda dos projetos. Por último, eu queria analisar o NPS em execução e pós-execução mensal. A gente vê uma queda clara desse indicador ao longo da execução do projeto. Então, por exemplo, a gente no NPS em execução, a gente teve 2 clientes detratores e 3 clientes neutros. E esses 2 clientes detratores não foram coletados após execução mensal. E desses clientes que foram promotores em execução, não foram promotores, foram neutros ou detratores no pós-execução mensal, mostrando muito que a gente não está alinhando muito bem as expectativas. Então, o cliente gosta da nossa execução, mas ele não sabe se realmente o que a gente vai entregar, e no final ele acha que a gente deveria entregar mais do que a gente entregou. Agora, falando dos meus focos de atuação, o primeiro está relacionado com o que eu acabei de falar, de alinhamento de expectativas. Eu pretendo atualizar a reunião
de apresentação dos projetos por meio da utilização do Canvas de proposta de valor e também da realização de um brainstorming dos indicadores de metrificação logo no início do projeto. Então, a gente tem tanto uma transparência com a equipe de execução, mostrando para eles quais são as dores dos clientes, quais são os ganhos que o cliente quer com esse projeto a partir do Canvas. E aí os clientes, os consultores e o GP conseguem ter uma noção muito clara dessa visão do GN. A gente consolida a metrificação como output disso tudo no final da reunião e também a gente tem uma execução guiada por esse objetivo principal que a gente elencou do cliente. A gente alinha esses indicadores também no início do projeto com o cliente, caso ele não tenha dados históricos, ele já pode ir coletando e também caso a gente for implementando ao longo, a gente consegue ir coletando esse indicador. Passando um pouco pelo Canvas de proposta de valor, primeiro a gente vai escrever as tarefas que o cliente chegou no CJ querendo, então o que ele queria fazer. Primeiro depois a gente fala sobre as dores que ele chegou e os ganhos que ele quer atingir com o projeto. E o GN apresenta o planejamento, a proposta de valor que ele entregou para o cliente. Então, como que esse planejamento supre as dores e alavanca os ganhos. Agora eu vou falar um pouquinho do pilar de inovação, que seria um dos pilares diferenciais da UCJ para o próximo PE. Primeiro eu vou falar do MVP de escopo aberto, que seria tanto uma parte de inovação no planejamento, quanto também a possibilidade de a gente inovar ao longo do projeto. Conversando muito com o pessoal que executou o projeto TU, eu percebi que teve um desenvolvimento muito excepcional da equipe, porque eles conseguiam tanto inovar, quanto propor coisas novas, e também quebrar a cabeça ao longo do projeto. E a gente pode usar projetos pro bono para poder alavancar esses resultados, e aqui a gente pode fazer projetos maiores, e não ter tanto risco. Agora, falando da iniciativa de projetos Curtiu Isso, eu pretendo continuar com ela de forma mais frequente, tanto nas RMs como na reunião dos consultores, para os consultores mostrarem as inovações que eles fizeram no projeto. Então, a gente vai ter na reunião dos consultores também, que foi uma iniciativa da atual diretoria de projetos, que foi muito bem aceita. Falando do outro pilar, que seria o apoio da UFMG e da rede, primeiro eu vou falar da cultura de valorização e orientação. Eu pretendo continuar com essa cultura, e a gente pode falar dessa inovação, dessa orientação, tanto no gestão à vista, então, tipo, os consultores falarem das orientações que eles fizeram nos últimos 15 dias, e também o GN fala, na primeira vez que o projeto aparece na RM, quais foram as orientações que ele fez para o planejamento. A iniciativa de organização do conteúdo, eu pretendo ter um squad, que a gente vai criar uma pasta no Box ou uma pasta no Drive, dividida por solução e por soluções mais vendidas e macro etapas, para auxiliar o consultor que queira procurar por novos conteúdos para estudar. Além disso, a gente pode utilizar dessa iniciativa para poder aprimorar nosso conteúdo que a gente já tem dessas orientações por meio de mentorias com o Sempre CJ e com professores da FAS. Falando um pouquinho do outro pilar, que seria a implementação, eu busco continuar com o incentivo de implementar ao longo do projeto por meio de Quick Wins, que foi muito uma preocupação da última gestão, e isso ajuda bastante a fidelização dos clientes, uma vez que o cliente ele já vê o impacto do projeto ao longo. Passando um pouquinho por processos internos, a minha primeira proposta é em relação à checklist da célula de projetos. Essa checklist está muito relacionada em propor tarefas para esses gerentes e diretores da célula, nas reuniões de acompanhamento de sucesso, acompanhamento de negócios, acompanhamento de projetos e ARP, para que a gente, na próxima semana, consiga ver o que foi feito e o que não foi feito, para que a gente consiga fazer um PDCA mais assertivo e a gente tenha embasamento para poder falar que uma coisa está dando certo ou não. Agora, falando da processualização do treinamento de EN, a gente tem um treinamento muito bom sendo feito pela diretoria de projetos agora. Então, eu pretendo processualizar tudo isso, dando valor muito para treinar ao longo treinar internamente. Então, ao longo desse treinamento, ter simulações. Agora, falando do controle da assessoria, eu pretendo ter na última reunião com o GP esse controle da assessoria, fazer um planejamento do que vai ser feito, o último acompanhamento antes da finalização do projeto. E, por último, a iniciativa de mapeamento da jornada do cliente, que está muito relacionada a entender se os nossos clientes têm diferentes drivers de valor, se eles conseguem, se um cliente gosta de um planejamento mais rápido ou um planejamento mais bem elaborado. Então, a gente consegue perceber essas diferenças, tanto também em relação a canais de chegada, que eu vejo que é um problema muito grande agora. Então, a gente faz essa iniciativa para entender se a gente pode diferenciar a nossa negociação para diferentes clientes. Por último, eu queria falar um pouco das interfaces. Uma vez que o projeto é o core business da empresa, a gente acaba auxiliando bastante o andamento das outras células. Por isso, eu pretendo ter uma reunião mensal com o financeiro, para que a gente consiga alinhar todas as prioridades, então ver o que precisa ser feito no próximo mês, e também planejar os custos diretos mais assertivos nos projetos. O RH pretende permanecer com a agilidade na alocação, que foi feita esse semestre, e executar capacitações mais alinhadas com os projetos.
E com o marketing, pretendo ter uma proximidade cada vez maior entre as células e continuar com a iniciativa de café de vendas que foi feita nesse semestre. Por último, mas não menos importante, eu gostaria de exaltar que a gente teve um processo eleitoral composto inteiramente por mulheres, e é muito bonito ver que a gente está tendo cada vez mais coragem de assumir esses cargos de liderança. Eu sei que a gente ainda tem muito que lutar para poder minimizar as desigualdades de gênero no mercado de trabalho, e sei que isso é muito cansativo, mas eu sei que juntas a gente está conseguindo fazer um ótimo trabalho e a gente vai chegar cada vez mais longe. Muito obrigada. Boa. Débora, você usou 9 minutos e 55 segundos, então você tem 5 segundos agregados ao tempo total de respostas. Eu vou roubar o share screen de você para fazer as perguntinhas do Conselho da Diretoria. Uhum. Me fala quando você estiver vendo certinho. Tô vendo. Tá. E aí, calma, deixa eu só clicar aqui para mudar o slide também. Foi? E aí, lembrando um pouquinho como funciona, 30 segundos para ler, quando passar os 30 segundos eu vou falar responda, e aí 2 minutos para responder, com 1 minuto e 50 eu vou falar para você finalizar, tá bom? Ok. Tá, então vamos começar. Então, sou batida de projetos, a gente vai começar com as perguntas do Conselho Administrativo, e essa é a primeira pergunta do Conselho. Pode responder. Show. Primeiro, falar um pouquinho sobre os projetos, né, que foram envolvidos, nos momentos que a gente teve um maior número. Eu vou falar um pouquinho mais de 2020, né, com esse tanto maior, o resultado maior quanto o resultado menor, né. Então, eu vou começar falando sobre projetos que venderam com a hora bastante cara. São principalmente projetos de pessoa física, pessoa jurídica, perdão. Então, empresas grandes como a Infinito, Oropac, então empresas maiores que a gente consegue ter um preço da hora um pouco mais alto. E as pessoas físicas a gente tem, com certeza, um preço mais baixo. E principalmente agora que a gente teve na crise, né, que a gente teve do coronavírus, a gente vê uma queda constante em 2020 desse indicador. Então, a gente começou no ano com 16,75, R$16,75, e depois a gente terminou com 13,62. A gente teve essa queda muito pela propensão a pagar, então os clientes tiveram uma menor propensão a pagar, e com o IC muito apertado, a gente querendo bater meta, querendo bater a meta de projetos fechados, a gente teve que flexibilizar tudo isso. Além disso, a gente também a gente teve alguns problemas de precificação esse semestre, então a gente não estava coletando alguns dados em relação a alguns impostos que a gente tinha que pagar. Então o preço estava um pouco, não estava atualizado a planilha de precificação, então a gente teve alguns problemas em relação a isso. Mas, por exemplo, a gente diminuiu a meta, né? Quando a gente teve essa baixa performance do IC, então a gente a partir da crise do coronavírus, a gente diminuiu a meta do preço médio da hora. Isso foi muito importante para a gente conseguir vender os projetos e ter essa maior liberdade. Então, eu acho que é muito essencial a gente realmente prestar atenção e focar no que é mais importante, sabe? Então, a gente tem que focar realmente no IC, em alocar todos os membros, em vender os projetos. Seu tempo acabou, Débora. Muito obrigado. Segunda pergunta do Conselho. Pode responder. Tá, beleza. O indicador de projetos orientados, ele está na perspectiva de avaliar a comunicação, né, o relacionamento com stakeholders. Então, ele não está exatamente ligado com a execução dos projetos, então com a qualidade e tudo mais, e sim com a qualidade do nosso relacionamento com os stakeholders mesmo.
Então, isso é bastante polêmico, porque às vezes a gente não sabe se realmente orientar sempre, ter várias orientações, isso é saudável ou não para o relacionamento. Então, isso acaba sendo um pouco complicado. E a gente fica pensando, vamos orientar e tudo mais, mas a gente não diversifica tanto e tudo mais, e não presta tanta atenção para a qualidade dos projetos, se está impactando a qualidade ou não. Aí, show. Falando um pouquinho por que mudou para uma média geométrica, por que é média geométrica e não média simples, é porque o indicador tem tanto a parte de PPs entregas orientadas e projetos entregas orientados. E os projetos, eles têm um maior peso, porque a gente tem mais PPs entregues e a gente acaba não conseguindo orientar todos. E é mais importante a gente conseguir orientar os projetos no tempo hábil que a gente tem, conseguir orientar todos os projetos, do que conseguir orientar todos os PPs. Então, a gente prefere fazer essa média geométrica. E a gente, avaliando criticamente essa mudança, eu acho que ajudou bastante a gente dividir o indicador entre PPs entregas orientadas e projetos entregas orientados, para a gente conseguir ver se realmente entregar PPs orientadas estava ajudando a venda dos projetos ou não, que eu acho que foi bastante o que a gente conseguiu trazer de insumo com essa modificação. A parte de apenas a célula de projetos possuir esse indicador, eu acho que na perspectiva que ele está, de ter relacionamento com stakeholders, não faz tanto sentido, mas se fosse para realmente impactar a qualidade dos projetos, faz sentido ficar na célula de projetos mesmo, e só o projeto ter esse indicador. Perfeito. Terceira pergunta do conselho. Show. Falando um pouquinho das contas que fazem parte da célula de projetos em si, ela está muito relacionada à confraternização. Então, a gente os happy hours, a imersão de projetos e esse tipo de coisa. A capacitação dos gerentes e da diretoria, então, da célula em si. E também, esse semestre, a gente adicionou o Zapier, não sei se é assim que fala, mas que passa os dados do Pipefy para o Power BI. Ele está ajudando bastante na construção do café. A gente hoje tem, acho que no custo moderado, em torno de R$10 mil, assim, de custo da célula de projetos, mas a gente não está contando a capacitação dos consultores. Então, realmente, faz sentido a gente ter esse orçamento um pouco mais baixo em relação a em torno de 160 mil, que é o total. Show. Em relação a ponderar criticamente a distribuição dos gastos do PF, eu concordo que a maioria dos gastos eles estão relacionados ao financeiro e ao RH, tipo, que o RH ele capacita, né, os nossos consultores, ele tem toda essa verba de capacitação para o corpo técnico, então realmente a gente tem que focar nisso. E quais investimentos que eu sugiro, assim, seria muito em relação à capacitação dos gerentes, otimizar isso, ver o que mais que a gente pode fazer, e também em relação a inovações, como, por exemplo, a gente até tinha pensado em orçar o Miro esse semestre, mas a gente acabou conseguindo de graça. Então, ver algumas plataformas assim, alguns softwares, algumas inovações desse estilo mais tecnológico que pode ajudar e auxiliar o nosso andamento como célula, sabe? Então, acho que esses investimentos fazem muito sentido. E acho que é isso. Deixa eu ver. Mais ou menos isso, e projeto está com 10 mil de 161 mil dos custos diretos no moderado. Ok. Agora a gente vai para perguntas da diretoria executiva. Essa é a primeira pergunta da diretoria. Tá, ok. O IC, ele varia bastante, assim, mas a gente vê uma evolução dele ao longo dos anos. Então, a gente começou em 2018 vendendo 67%, a gente vê ali no primeiro e tudo mais. A gente vai evoluindo aos poucos e a gente tem alguns pics. Então, a gente vê também em 2019.1, em 2020.1, a gente vê picos do IC muito relacionados a um ótimo cenário que a gente teve de vendas. Então, a gente melhorou bastante, está falando da performance do IC ao longo do triênio. A gente está conseguindo, na maioria das vezes,
alocar todos os nossos membros, que seria o nosso objetivo. Eu acho que isso melhorou bastante, tanto no PE quanto historicamente, então trazendo outros anos também. E eu considero que o IC continua sendo um desafio, com certeza, para o próximo planejamento estratégico, muito tanto em recuperar, né, esse resultado que a gente teve nesse último trimestre, quanto também para poder permanecer. Então, a gente tem que permanecer alocando todo mundo e sempre tendo essa preocupação. Falando um pouquinho de diferenciar por qualidade e ser uma referência no mercado de consultoria, eu acho que as implicações desses objetivos no IC de horas vendidas e disponíveis seria muito em relação a gente fazer projetos melhores e conseguir reter mais os clientes, fidelizar esses clientes. Então, isso impacta bastante o IC, porque a gente consegue vender mais projetos e tudo mais. E também em relação à referência do mercado de consultoria, eu acho que a gente vai mudar muito o nosso foco, assim, pensando que a gente faz hoje, a maioria dos nossos projetos são de marketing PVE ou de marketing para pessoa física. Então, a gente teria, se for na consultoria em gestão, não sei se essa pergunta está falando exatamente de consultoria em gestão, mas se for para poder focar realmente em consultoria de gestão, a gente vai ter que mudar nossas estratégias e talvez o IC seja um pouco impactado no início, para a gente não conseguir vender todas essas horas. Ok. Vamos agora para a segunda pergunta da diretoria. Tá, perfeito. Falando um pouquinho dos indicadores que mensurariam esse atingimento da visão, os dois KPIs que mensurariam isso seriam projetos metrificados e projetos transformadores, então se a gente está metrificando, mas que está no objetivo estratégico, está só a parte de projetos implementados, o objetivo estratégico de transformação da realidade de nossos clientes, tá o KPI de projetos transformadores, o OPI de projetos implementados e o OPI de coleta. Então, esse é o funil, mais ou menos, né? Primeiro a gente metrifica, a gente coleta, a gente implementa e a gente transforma. Então, esses são os indicadores, mais ou menos, que mensuram esse atingimento da visão, eles por completo, esse funil inteiro. E o processo de metrificação ele foi estruturado, né, ao longo desses 3 anos. Então, houve muitos esforços para a gente conseguir evoluir esse processo. O primeiro, assim, que eu vejo foi nas iniciativas estratégicas, assim, do ano de 2019, início de 2020, que está muito relacionado tanto a criar uma planilha de controle e mensuração, então a gente tem a planilha hoje que a gente consegue controlar. A gente também teve a criação do pipe de coleta, então a gente consegue ter uma noção mais visual de quais que a gente está contando, quais que a gente não está. E também da insistência, né, da gestão. Então, as antigas gestões, elas valorizavam muito isso e elas sempre estavam focando nisso, querendo fazer isso melhorar. E eu acho que, com certeza, esses foram saltos de gestão ao longo do PE, da gente conseguir metrificar, entregar todos os projetos metrificados e a gente, com certeza, está tendo resultados nos projetos transformadores, porque antes a gente tinha resultados muito oscilantes, a gente não conseguia ver se a gente estava tendo um bom resultado ou um mau resultado, porque a gente tinha um mês a gente batia 100%, no outro a gente batia 0%, e hoje a gente já está conseguindo fazer isso com mais proeza, a gente está conseguindo mensurar isso direitinho. Terceira pergunta da diretoria agora. Segundo. Show. Eu falei um pouquinho sobre isso na minha apresentação, né? Sobre o NPS pós-execução, que a gente realmente não tem bons resultados nele. Eu acho que isso está muito relacionado, assim, do cliente não saber o que ele vai receber com a consultoria. Então, a gente tem muitos clientes que chegam na negociação e não sabem muito bem o que eles vão receber no final do projeto, sabe? Então, a gente não tem esse esclarecimento muito forte, a gente não fala para os clientes, a gente vai entregar um relatório com passos e não sei o quê, do que realmente ele vai fazer ao longo dos próximos meses. Então, eu acho que a gente não teve bons indicadores por causa disso.
porque a gente não tem esse objetivo principal do cliente como foco da execução. A gente vai executando, vai vendo o que dá para fazer e vai melhorando o que dá para melhorar, mas a gente não tem esse objetivo principal do cliente, sabe? A gente não tem uma execução guiada por esse objetivo principal. E aí, chega no final do cliente, vários clientes falam que estavam esperando algo a mais, que não receberam tudo que eles estavam esperando, e a nota acaba caindo nesse NPS pós-execução 1. Mas eu realmente acho que seria mais em relação a isso, da gente não ter esse alinhamento de expectativas com o cliente, e também na parte de relacionamento com o cliente. Então, a gente tem um NPS pós-execução que é coletado apenas depois de um mês, e às vezes a gente tem uma assessoria que é realmente depois do projeto, um mês depois do projeto, mas tem assessorias que são feitas depois. Então tem essa dificuldade de manter o contato com o cliente, de continuar conversando com ele, vendo se ele está implementando ou não um projeto. E está muito relacionado, infelizmente ainda está relacionado com pessoas. Então as pessoas tem GPs que fazem isso, tem GPs que não fazem isso. Então devia ser uma coisa mais processualizada para a gente conseguir continuar ganhando esses elogios do cliente, essas notas mais altas. Então, acho que está relacionado a esses dois aspectos, alinhamento de expectativas e comunicação. Com isso, Quanto a gente... tempo? Acabou? 5 segundinhos, mas acho que dava para responder mais. Não, é só porque eu não respondi, mas qualquer coisa eu respondo em outro momento, a última pergunta. Desculpa te cortar aí no finalzinho. Bom, com isso a gente finaliza as perguntas do conselho e da diretoria. A gente vai agora para as perguntas de membros. Eu vou parar aqui o share e vou trocar de tela rapidinho. Ok, lembrando que você vai ter 35 minutos, 5 segundos. O Gabriel fica esperto aí com o tempo certinho. Vou dar share aqui no cronômetro de novo. Tá vendo certinho? Sim, tô vendo. Então, conselho e diretoria, quem quiser perguntar, por favor, levantar a mão para mim. Eu estou só arrumando aqui os participantes para arrumar certinho. Mas podemos começar já com a Dodó. Ei, Débora, parabéns pela candidatura. Minha pergunta é a respeito do programa Trainee, que acho que é um processo que dentro da UCJ, por mais que seja de incumbência do RH, né, projetos têm uma participação extremamente relevante dentro disso e muitas responsabilidades. E como você não citou na sua proposta, nem na parte de interface com o RH, eu queria saber, na verdade, eu queria que você analisasse criticamente como que foi a participação da diretoria de projetos e da célula de projetos nos trainees, aí pode pegar do ano passado e esse ano, e o que você pretende, como você pretende atuar nisso, principalmente construindo melhorias junto com o RH. Então pode falar, tanto fazer essa análise, quanto quais melhorias você enxerga que ainda podem ser feitas, não tanto na estrutura, mas mais no conteúdo e em como o trainee é conduzido. Show. A participação da diretoria de projetos e dos gerentes também da célula de projetos, ela está muito relacionada aí da aula, né? Ajudar a construção do case, das provas e esse tipo de coisa. As provas agora que não estão mais ocorrendo. Mas a gente vê que a participação era mais ou menos a mesma, assim, até que a gente modificou o programa Trainee no último semestre. E a gente teve uma participação mais com videoaulas. E aí os diretores de projetos iam lá, acho que era na quarta ou quinta-feira, fazer a quebra de problemas, que foi uma iniciativa que eu particularmente defendi muito, achei muito interessante. Trouxe vários ganhos para os novos membros, eu acho que eles chegaram com uma cabeça muito mais voltada para quebrar o problema. Então, assim, se eu tivesse que continuar com algumas coisas, seria muito de ter esse apoio da diretoria de projetos e dos gerentes para ajudar a quebrar o problema, ser uma coisa menos caixinha, então ir entendendo, tipo, a gente tem esse problema, como que a gente pode resolver? A gente tem essa metodologia. Você acha que tem algo que precise mudar? Que precise mudar? Ou eu não pensei em nada específico, eu acho que é muito de continuar passando essa ideia e também de passar mais metodologias e tudo mais, muito relacionado a não ser caixinhas. Então, não, tipo, tentar continuar, tipo, processos e RH, esse tipo de coisa, eu acho que foi muito efetivo. Mas, realmente, acho que, junto com o RH, ter várias ideias em relação a como melhorar. Ok. Camila? Parabéns, Débora, pela sua candidatura.
Ao longo desse ano, como diretora quase, eu percebi que, primeiro, é muito importante ter conhecimento sobre a estratégia da empresa, mas também saber desdobrar, porque a gente faz muita coisa, mas a gente principalmente é uma liderança, por exemplo. Nesse contexto, a gente está indo para um novo PE, você já até já mencionou, mas eu queria saber, primeiro, quais são os pilares que a gente está pretendendo alcançar no novo planejamento estratégico e, de uma maneira prática, o que você acha que a gente tem de desafio para alcançá-los? E você, como diretora, o que você vai fazer para superar esses desafios? E eu queria também já tendenciar um pouco pensando em questão de conhecimento técnico, já que a gente não consegue melhorar em alguma coisa que a gente não conhece. E como somos todos pessoas estudantes, a gente passa por esse problema. Então, eu acho que essa resposta pode ter um pouquinho também a ver com isso. Como você vai inserir o conhecimento e a falta do conhecimento que a gente tem para resolver os nossos desafios, para a gente melhorar e atingir a nossa visão de 2023. Perfeito. Cami, não sei se vai dar tempo de eu responder tudo para você, mas eu vou começar primeiro com a parte do novo planejamento estratégico. A gente tem 4 pilares que seriam diferenciais da UCJ para o próximo semestre. O primeiro está relacionado à implementação, da gente conseguir implementar os nossos projetos. Apoio da rede, que seriam sempre os CJs para a visão de mercado. O nome, o FMG, da gente continuar com esse driver de valor que a gente tem bastante. E também da inovação, né? Que é uma coisa que a gente não faz muito na UCJ. Eu posso falar sobre isso depois, mas, enfim. Eu, como diretora, eu vejo muito que, caso eleita, eu posso tanto incentivar esses pilares, então, incentivar o conhecimento técnico por meio da inovação, então, de busca de conhecimento, e também mostrar como uma liderança proativa. Então, uma das funções do cargo da diretoria de projetos é propor coisas novas, estar atento ao mercado, olhar o que o mercado está fazendo. Então, eu pretendo sempre estar de olho nisso, procurando e fazendo uma postura proativa e uma liderança, assim, que mostre para as pessoas o que elas podem fazer também, mostrando, tipo, eu tô fazendo isso, gente. Acho que a gente pode fazer desse jeito. O que vocês acham? Então, ter bastante esse desenvolvimento, assim, com os membros e continuar com isso. Em relação ao conhecimento técnico, eu acho que é muito disso, de incentivar as pessoas a estudarem. Acho que você consegue fazer muito isso para os genes, de passar metodologias e tudo mais, e é muito bem aceito. Então, ser uma liderança que incentiva isso. Pedro? Débora, parabéns pela proposta. Vamos lá. Enquanto uma empresa de consultoria em gestão, até pensando que você acabou de responder, é essencial compreender as mudanças que estão ocorrendo no mercado para que consigamos ter um posicionamento mais efetivo e que gere melhores resultados. Pensando nisso, eu vou citar alguns fatores que indicam tendências para o setor de consultoria em gestão e gostaria que você apresentasse quais são as suas propostas ou a sua visão para posicionar o CJ diante dessas tendências. Então, em primeiro lugar, a gente tem o fortalecimento de consultores autônomos. As empresas estão tendendo a ter uma maior linha de uso de consultores autônomos devido à necessidade de consultoria sob demanda, tendo em vista que esses consultores possuem um tempo de resposta consideravelmente menor do que o de consultorias tradicionais. Além disso, eles exigem um conhecimento mais amplo, eles querem mais especialistas e, como exemplo disso, a gente tem as aquisições realizadas pela McKinsey de algumas startups. E, por fim, eles exigem transformação digital. Eles querem um cenário de mudança nos processos, tendência à automação e uso de novas tecnologias. Boa. Beleza, Pedro. Vou começar primeiro falando um pouquinho dos consultores autônomos. Eu, fazendo a iniciativa de produtos substitutos, eu olhei bastante isso em relação a qual que seria o nosso diferencial em relação a consultores autônomos, seriam mais concorrentes, mas acho que está muito relacionado a gente mostrar para os clientes que o nosso diferencial seria o trabalho em equipe, então ter várias cabeças pensantes, assim, e mostrar para eles o quanto que isso seria positivo, quais são os prós disso, mostrar que isso é realmente mais efetivo do que, por exemplo, ter um consultor autônomo que responde um pouco mais rápido. Em relação a conhecimento técnico, eu acho que é muito a busca por inovação, então, ser uma diretoria que busque novas metodologias, que está sempre atento ao mercado, está sempre atento ao que as outras empresas estão fazendo, tanto as juniores quanto as seniors, então, está muito atento em relação a isso. E eu esqueci qual que foi a do meio, Pedro. Era transformação digital. Ah, tá. Beleza. Eu acho que é muito isso, da gente ir buscando para ver o que as outras pessoas estão fazendo e também ver o que faz sentido para a realidade da UCJ. Às vezes a gente usa, por exemplo,
o Vitor conhece sobre Python e tudo mais. Então, a gente trazer esses conhecimentos assim que um ou outro membro pode ter, ver quais seriam os impactos para os projetos e realmente começar a fazer capacitações, a mostrar para o resto das equipes. E eu acho que... acabou, Débora. Depois continua qualquer coisa. Perdão, depois eu complemento. Léo? Olá, Débora, tudo bem? Parabéns pela candidatura. A minha pergunta ela é sobre a alocação. Nesse quesito, você trouxe na sua proposta que ela tem sido mais ágil e ela tem conseguido ser feita com mais rapidez. Mas eu gostaria que você analisasse um pouco mais criticamente o porquê e identificasse o porquê que ela tem sido mais ágil e feita com mais rapidez e como você, enquanto diretora, pretende atuar em conjunto com o RH nas alocações caso eleita. Legal, Léo. Boa. Conversando muito com você e com os GRHs, eu percebi que a alocação ela foi um pouco mais ágil esse semestre, porque a gente precisava alocar as pessoas muito rápido, né? Então, a gente, infelizmente, teve um resultado muito ruim do IC em agosto, a gente teve 47% e a gente ficou muito preocupado com isso. Então, todo projeto que a gente vendia, a gente já tinha um anseio de alocar esses consultores. Então, acho que por isso que ela foi feita de forma mais ágil, sabe? Mas realmente, às vezes, isso não seria o melhor cenário possível. Então, a gente pode tentar fazer essas alocações mais rápido, com certeza, de forma mais ágil, mas eu não vejo que a gente não devia continuar com as reuniões de alocação, de sentar e conversar com a RH para ver se está fazendo sentido, se a gente realmente está fazendo a coisa certa, se a gente está alocando as pessoas certo e tudo mais. Eu acho que tem que ter esse contato muito forte com a RH mesmo. Por isso, caso eleita, eu pretendo continuar com as reuniões de alocação quando a gente estiver em cenários realmente mais tranquilos, de fila de projetos, alguma coisa do tipo. Mas, caso a gente tenha a necessidade de fazer com mais agilidade, a gente faz isso, porque foi muito benéfico para alocar as pessoas muito rápido esse semestre, sabe? Então, num cenário de ser mais baixo, a gente pode realmente continuar com essa agilidade. Então, foi um quesito mais conjuntural, não houve nenhuma alteração no RH ou em projetos para que isso ocorresse? Eu não entendi a pergunta, Léo. Foi uma questão conjuntural do Não vai dar tempo de responder. Na próxima, você faz essa pergunta, Léo. Sim. Ou qualquer coisa, manda no privado depois. Dri? Oi, Débora. Parabéns pela sua candidatura. Eu queria voltar na primeira pergunta que o conselho fez e queria que você ponderasse quais são os riscos da flexibilização do nosso preço da hora. Show. O preço da hora, ele impacta bastante o nosso financeiro, então a gente cria planejamentos financeiros de acordo com isso, os nossos gastos do semestre de acordo com a meta da hora e tudo mais. Então, a gente tem essa preocupação da gente não conseguir ser sustentável ao longo do semestre, caso haja essa flexibilização. Mas, realmente, se for fazer um comparativo entre flexibilizar e vender projetos, pensando nos contras de flexibilizar, eu acho que realmente vale a pena a gente prestar mais atenção na venda de projetos, sabe? Mas não deixando de lado o preço da hora, é só da gente construir mesmo o que seria possível da gente fazer. E também, por exemplo, ir conversando com você, falando ou com o próximo diretor financeiro, em relação ao cenário que a gente está vivendo, se está fazendo sentido aquela meta ou não, e tentar trazer coisas mais para o próximo semestre. Então, por exemplo, a gente está com uma meta hoje de 14. Aí, no próximo semestre, a gente acha que pode dar uma aumentada, então a gente dá uma aumentada. E aí, tipo assim, eu acho que é mais de flexibilizar ao longo dos semestres do que ao longo dos meses, assim, sabe? Tentar permanecer com o preço da hora, mas realmente ver que vender projetos acaba sendo um pouco mais importante, sabe? E às então, vezes é mais importante vender um projeto do que ficar atento ao nosso planejamento financeiro e à nossa sustentabilidade. Desculpa te interromper, mas acho que depende do cenário. Eu posso responder depois. Okay. Tá, obrigada. Eu vou passar na frente do Hugo para fazer uma pergunta, porque eu acho que agrega muito essa pergunta da Adriele. E a pergunta é a seguinte, a gente comentou, né, sobre a hora, mas eu queria entender muito mais os outros impactos de mudar as negociações. Então, a gente pode fazer muitas iniciativas para vender um projeto, mas isso impacta o nosso planejamento financeiro. A primeira pergunta que eu queria te fazer, que antes da gente entrar nesse aprofundamento,
se você sabe em qual cenário do planejamento financeiro a gente ficou esse semestre inteiro. No pessimista. Ok. Só botei o tempo para rodar ali. A gente ficou no pessimista, para não falar que a gente ficou pior do que o pessimista, porque a gente não estava nem alcançando o pessimista. E eu queria saber se você sabe se isso implicou no corte de alguma conta esse semestre também. Uhum. Dando uma olhadinha, eu não vou saber direito sobre as outras células, mas vou saber mais em relação a projetos. Em relação à verba da imersão, eu acho que deu uma diminuída, passando para o cenário pessimista. E também a verba que a gente gastava com o Zapier, eu vi que diminuiu um pouco também no cenário pessimista. Tá. Mas das outras células eu não vou saber responder, não. Legal. Uma coisa que a gente conseguiu planejar esse semestre, muito por causa do cenário que a gente está, é que a gente conseguiu fazer em todos os cenários basicamente os mesmos gastos. Então, estar no cenário pessimista não impactou tanto a execução do nosso planejamento financeiro, porém, ele diminuiu alguns valores, igual você pontuou. Porém, isso pode não acontecer num cenário de normalidade, sabe? E aí, eu queria que você pontuasse o que poderia causar diminuição da verba no planejamento financeiro no cenário normal. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas em um cenário normal, eu acho que o que afeta muito seria a inadimplência. Eu acho que os clientes não estarem pagando realmente o que a gente espera no fluxo de caixa. E também acho em relação à venda de projetos, mas eu não penso que talvez a gente não estaria vendendo num cenário comum, sabe? Tranquilo. Eu me confundi um pouquinho ali no finalzinho da pergunta, mas tudo bem. Hubert? Ideia, boa sabatina, parabéns pela proposta e pela candidatura. Vou perguntar um pouco sobre MEG. No que tange a execução de projetos, você diria que a gente é uma das EJs que entrega os maiores resultados para os clientes? Show. Pensando no cenário Belo Horizonte, acho que sim. Acho que a gente entrega muito bem os nossos projetos. Mas pensando no cenário mais Brasil, assim, eu acho que a gente tem muito que melhorar. E eu acho que a gente ficar muito focado em indicadores internos e na gestão interna acaba impactando a gente ver como que as outras empresas estão performando, sabe? Então, eu acho... Estão performando e o que a gente pode aprender com elas? Show. Eu sei da FCAP, eu acho que eles têm uma iniciativa muito boa de ter um framework de retenção ativa. Então, eles têm os projetos dele, começa com marketing, depois vai para processo. Eu não sei a ordem certinha, mas eles têm esse framework. Eu acho muito interessante, a gente podia conversar com eles para poder ver mais como eles fazem. Em relação a mais também, eu sei que eles fazem bastante Customer Experience, que também é uma iniciativa muito legal, e que a gente está tentando trazer para o CJ, e que eu acho que a gente tem muito que se inspirar neles também. Caso eleita, você se compromete a conversar com os seus CJs e tentar trazer melhorias para o CJ? Com certeza. Na minha construção da minha proposta, eu já conversei com o pessoal da FCAP e com o pessoal da Mais, eu acho também, para poder perguntar um pouquinho para eles sobre como que funciona a diretoria de projetos lá e também em relação a esse framework. Bacana. Gabriel? Boa. Parabéns pela candidatura e pela proposta. A gente vem discutindo muito, inclusive na sua proposta você pontuou isso, que a gente tem uma quebra de expectativa com os clientes muitas vezes. E aí, dos 6 NPS pós-execução não promotores que a gente teve esse ano, 5 tiveram relação direta com falta de aprofundamento nas soluções ou não entrega integral do que foi combinado. Mas, ao mesmo tempo, todos os projetos entregues foram sem nenhum atraso acima de 10%. Enfim, não teve atraso consolidado acima de 10%. Eu queria que, levando em consideração isso e também o fato de todos os NPS em execução desses projetos terem sido promotores, o quanto que a gente realmente tem foco no cliente. E que você pondere sobre isso e analise e proponha solução. Se tiver alguma solução para essa proposta. Tá, legal. Eu acho que a gente tem muito um trade-off, que eu acho que foi muito que você falou, entre entregar tudo para o cliente e entregar o projeto atrasado, sabe? Então a gente fica muito na dúvida, vamos impactar o indicador de projetos entregues em dia, ou vamos entregar isso aqui e aí a gente pode fazer algumas adaptações na assessoria, porque eu acho que foi uma coisa muito frequente no último semestre, sabe? Tanto quando eu era consultora, quanto eu era gerente, quando eu era gerente também. Eu via essa... eu não tô lembrando a palavra, mas essa... eu não vou lembrar a palavra. Eu entendi, relaxa. Mas, sim, show. Aí, pensando assim, do que a gente pode fazer para melhorar isso, é realmente colocar como objetivo principal
desde o início do projeto, o que a gente quer fazer para o cliente e ver ao longo do projeto se a gente realmente está fazendo isso ou não, sabe? Então, e colocar na balança se vale a pena atrasar ou entregar tudo direitinho ou se vale a pena a gente entregar do jeito que tá, assim, mais ou menos, sabe? Que eu acho que foi muito o que aconteceu nesse projeto que você falou. Então... Desculpa. Pode falar. Pode terminar. Ah, tá. Eu queria só complementar. Levando em consideração isso, eu queria que você criticasse a forma que a gente apresenta os entregáveis para o cliente, antes de entregar. Então, basicamente, iniciação. Na iniciação? Sim, iniciação tá. e kick-off. Legal. Eu acho que quando a gente começa o projeto, a gente tem uma iniciação muito curta, que tanto os consultores quanto o GP, eles não sabem muito bem o que a gente vai entregar. A gente não tem uma confirmação do desafio do cliente, a gente acaba tendo isso um pouco desalinhado. Então, nem a gente muito sabe o que a gente vai entregar. Depois você responde qualquer coisa. Gerentes, quem quiser fazer perguntas, por favor, levante a mão. Ok. Vou começar com o Marcos. Dé, parabéns pela apresentação e pela candidatura. Na sua proposta, você traz em anexo uma matriz de priorização, na qual você propõe a metrificação no início do projeto como algo de muito alto impacto para a empresa, algo que duraria de 3 a 6 meses, então, tipo assim, no seu primeiro semestre, caso eleito, você já conseguiria implementar isso, e que seria algo de muito esforço. E aí eu queria saber de você, tipo assim, muito esforço para quem, tipo assim, se é para você, como DP, se é para os GPs que irão executar isso. E também uma segunda pergunta que você fala na sua proposta sobre ainda dentro disso, de trazer metrificação para o início do projeto, você fala na participação da criação da metrificação, o GP, o GN e os consultores do projeto. E eu queria saber aonde na metrificação você vai incluir o GSC, sendo ele responsável por coletar e, tipo, para saber se o projeto se os indicadores são coletáveis ou não. Beleza, Marcos. Falando um pouquinho dos esforços, eu acho que realmente eu coloquei um esforço maior porque não depende só de mim, sabe? Eu, como diretora, não vou estar nessa reunião, então não depende só de mim, depende de eu passar isso para os GNs, passar isso para os GPs, para eles realmente conseguirem fazer. E eu acho que envolve também uma mudança de mentalidade. Uma coisa que a gente já está fazendo agora, de criar tanto um objetivo para metrificação, tanto de trazê-la para o início, sabe? Essa mudança de mentalidade realmente tem um esforço muito grande. E eu acho que traz bastantes impactos, porque realmente a gente consegue ter essa execução guiada pelo foco do cliente, né? Pelo objetivo principal dele. Agora, falando um pouquinho do GSC, eu coloquei na reunião de apresentação, eu fiquei na dúvida entre colocar na reunião de check-in e colocar na reunião de metrificação, na reunião de apresentação do projeto. Eu acho que realmente eu trouxe para a apresentação para poder envolver os consultores nesse processo, para que eles também conheçam. Mas eu acho que com as reuniões de acompanhamento, o GP pode ir conversando com o GSC e ele seria muito responsável também por averiguar se aquilo está fazendo sentido ou não, ver se está coletando os dados que precisam ser coletados para aquele indicador e ir realmente auditando para ver se aquele processo está fazendo sentido ou não. Então, tipo, você está atenta no objetivo que você estipulou e tudo mais, e fazer mais ou menos assim. E eu acho que você também, o GSC Futuro pode dar ponderações claras em relação à metrificação, não seria uma coisa 100% fechada no primeiro dia do projeto, mas realmente de trazer a equipe de consultores para poder fazer isso. Obrigado, né? João Rabel. Ideia, parabéns pela candidatura. Eu tenho uma pergunta sobre inovação, mas antes, continuando um pouco o que o Gabriel tinha comentado, uma pergunta bem rápida que eu gostaria que você respondesse, que é perguntado para a gente quando a gente entra no trainee. Você prefere entregar um projeto com maior qualidade com atraso ou um projeto com menor qualidade dentro do prazo? Legal. Eu acho que, assim, pensando mais na qualidade, eu acho que eu preferiria trazer um projeto atrasado se o cliente realmente não se importasse, sabe? Se o cliente realmente precisa desse entregável entregue até o dia X, eu prefiro entregar no dia X. Beleza. Agora a pergunta sobre inovação diz respeito ao modelo de MVP que você propõe, de projetos de escopo mais aberto. Eu gostaria que você se aprofundasse um pouco mais a sua visão sobre esse tipo de planejamento, no sentido de que tipo de projeto seria mais interessante aplicar, quais são os pontos positivos e negativos que você enxerga e quais seriam os principais pontos de atenção que você teria na análise da viabilidade desse tipo de projeto. Show, perfeito. Eu acho que a gente pode trazer muito o escopo aberto para projetos que têm
Mas, por exemplo, finanças, processos, que tem toda a parte da imersão, confirmação do desafio, e aí você estipula quais vão ser os ganhos, sabe? Então, eu vejo muito que isso traz bastante qualidade para o projeto, porque a gente realmente acha os problemas reais do cliente durante a imersão, a gente tem a confirmação do desafio e parte para a parte de soluções, que seria essa parte um pouco mais aberta, sabe? Então, eu realmente vejo que pode ser nessas duas soluções, de processos e finanças. Outras soluções também podem ser possíveis. Mas eu vejo que a gente tem um risco maior em relação a atraso, então da gente realmente não conseguir entregar no tempo, da gente ter mais coisas para fazer do que foi planejado, então a gente não calcular muito bem esse tempo, mas eu acho que se a gente for testando e vendo o que dá certo e o que dá errado, a gente vai realmente conseguir ver, tipo, quanto tempo que a gente gasta, se isso é favorável para o CJ ou não. Por isso que eu proponho um MVP e não uma mudança radical para escopo aberto, sabe? Da gente testando, vendo o que dá certo e o que não dá certo na realidade do CJ, sabe? E você tinha mais alguma pergunta? Os principais pontos de atenção que você teria na avaliação da viabilidade para o CJ? Legal. Em relação ao tempo e também ao desenvolvimento dos membros. Quanto que eles estão achando desenvolvedor. Obrigado. Nayara? Dé, parabéns pela sua proposta, pela sua candidatura. Eu vou manter na linha da pergunta do João sobre planejamento com escopo mais aberto. Você até citou na sua proposta o exemplo do TU, que teve uma etapa de diagnóstico aprofundado, e você disse que permitiu que os consultores quebrassem mais a cabeça para identificar os problemas do cliente. E aí, pensando nisso, eu tenho 3 perguntas. Você já respondeu um pouquinho, mas eu gostaria que você aprofundasse. Uma delas eu queria saber como que você acha que deve ser feito o planejamento após essa etapa de diagnóstico aprofundado. A segunda é se você acha que a gente deve continuar usando o Project, se não, o que você propõe como alternativa. E a terceira é se você pensa em alguma metodologia para a gente fazer o planejamento com escopo mais aberto, e se sim, qual ou quais. Legal. Eu vou começar com a última da metodologia e depois eu vou falando das outras. A relação à metodologia, eu acho que 2 metodologias que funcionam muito em relação à imersão, entender os problemas reais do cliente, são o BPT e o Design Thinking, que eu acho que ajudariam bastante para a gente ter essa confirmação do desafio e partir para as coisas que seriam mais importantes, tanto para priorizar, quanto para a parte da execução mesmo. E aí, eu acho que a gente pode ir testando essas metodologias para ver se faz sentido ou não. Em relação ao Project, eu acho que ele faz sentido hoje, mas acaba sendo uma ferramenta muito difícil. Então, a gente pode tanto voltar com a ideia da gente trazer isso para o Monday, que acaba sendo uma ferramenta um pouco mais fácil, mas também em relação a esses escopos mais abertos, eu não vejo que não faz sentido usar o Project, sabe? Eu acho que para controlar o tempo da macroetapa faz sentido a gente continuar usando o Project. E eu esqueci a primeira pergunta, Nay. Era no sentido, como que você acha que deve ser feito o planejamento após a etapa de diagnóstico aprofundado? Perfeito. Eu acho que a gente pode dividir em frentes de batalhas, igual é dividido hoje. Então, a gente continuar tendo um número X de frentes de batalha. E aí, a gente parte para a solução, implementação e estabilização de cada uma dessas soluções que a gente propôs para o cliente, sabe? De pensar em algumas soluções que a gente pode fazer ao longo e ter esse tempinho para cada uma. Obrigada, Dé. Fernanda? Parabéns, Débora. Levando em consideração que na sua proposta você comentou bastante sobre o tempo médio de projeto, ter sido um problema nesse último semestre, e também sobre a importância das orientações tanto na PP quanto na execução do projeto em si. Agora é uma pergunta, e por quê, né? Se você precisasse escolher entre orientar uma PP e entregar depois dos 8 dias ou entregar uma PP no prazo dos 8 dias, só que sem orientar, qual você escolheria e por quê? Só conferindo, Fernanda, você falou tempo de planejamento, né? Isso. Ah, não, perfeito. Show. Eu acho que assim, show. Eu acho que no tempo médio de planejamento, a gente teve um resultado muito ruim, mas como eu disse na minha apresentação, isso não impactou na venda dos projetos. Então, a gente teve uma eficiência comercial legal. A gente teve uma eficiência comercial boa. Então, eu acho que é muito da gente entender o driver de valor do cliente. Por exemplo, a gente tem clientes que chegam lá no CJ querendo a proposta para amanhã, como foi o caso do Gustavo do Projeto I. Então, tipo assim, ele queria o planejamento muito rápido e esse era o driver de valor dele, rapidez.
Mas aí, se a gente for olhar outro projeto meu, que foi o projeto de geriatras, a gente tinha clientes mais preocupados com o planejamento, um planejamento mais robusto, um planejamento que envolvia mais conhecimento técnico. Então, realmente, de entender quais são os drivers de valor desses clientes, ver se eles preferem agilidade, se eles preferem conhecimento e qualidade, assim, e ir aprimorando isso. Por isso que eu pretendo muito fazer o mapeamento da jornada para ver se realmente a gente tem esses diferentes tipos de clientes, se a gente pode desburocratizar a nossa negociação. Mas realmente orientar propostas está sendo muito satisfatório para a gente. Então, eu pretendo continuar orientando, incentivando a orientação. Gi? Oi, Dé, parabéns pela candidatura. A minha pergunta é a seguinte: no começo do semestre, a gente viu a UCJ num cenário em que a gente tinha muitos consultores desalocados. E agora a gente está no cenário um pouco mais oposto, né? Bem oposto, que é o quesito das sobrealocações. A gente está caminhando para mais consultores sobrealocados. E aí eu queria que você colocasse a sua visão de forma crítica de você, enquanto uma diretora de projetos, sobre o que você pensa acerca da sobrealocação e como que você imagina, tendo essa necessidade, que poderia ser melhorada a experiência dos consultores e também de gerente, considerando talvez que gerentes tenham vários projetos, diversos projetos a serem conduzidos ali simultaneamente. Então, como que você acredita que poderia ser melhorada a experiência do consultor sobrealocado e também considerando o gerente com muito projeto, visando também garantir tanto essa boa experiência deles e também a qualidade dos projetos? Legal, boa, Gi. Gostei da pergunta. Eu acho que, em relação à sobrealocação, a resposta é muito depende, sabe, Gi? Tipo assim, tem muitos consultores que vão querer ser sobrealocados, tem consultores que não vão querer de jeito nenhum. Então, realmente, de passar a opinião dos consultores, entender o que eles querem, o que eles não querem. E aí, por exemplo, se a gente realmente estiver no cenário de sobrealocação, a gente está vendendo projeto, a gente tem projetos muito legais entrando no CJ, que seriam muito desenvolvedores, a gente repensar o nosso planejamento também. Então, ter um planejamento um pouco mais flexível, caso possível, e tudo mais. Da gente conseguir passar essa mentalidade para a equipe de negociação também, sabe? Da gente rever nosso planejamento, que eu acho que corrido do jeito que está, acaba que é bem prejudicial para os consultores. Só que aí a gente realmente tem que ver se projetos maiores fechariam também, que acaba que os nossos clientes não estão tão propensos. Então, é entender o que esses consultores estão sentindo, e às vezes a gente pode ir testando, sabe? Sobrealocando, às vezes, durante a finalização e a iniciação de um projeto, ver o que funciona, como que tá, e realmente escutando os consultores para ver o que eles estão achando, porque eu acho que a opinião deles é muito mais importante nesse quesito de sobrealocação. Então, eu pretendo realmente ter esse cuidado e realmente ir escutando para ver o que está fazendo sentido ou não, sabe? Sim. Dentro desse cenário, considerando tempo, que... Gi. Desculpa. Fica para a próxima. André? Ideia, parabéns pela sua proposta. Assim, a pergunta que eu queria te fazer é relacionada à interface que o RH tem com projetos. Eu queria que você elencasse sucessos e fracassos dessa interface que as duas células têm. Aí depois, qualquer coisa, eu pontuo alguma coisa. Legal. Eu acho que muito de sucesso da interface projetos RH está sendo em relação a feedbacks, então de incentivar os feedbacks, o RH fazendo essa interface com os GPs, mostrando um pouco de como os consultores estão se sentindo. Eu acho que essa interface está sendo muito favorável e está ajudando bastante na vivência, tanto dos gerentes quanto dos consultores. Em relação à alocação, eu acho que a gente conseguiu ter alocações muito boas esse semestre, então acho que essa interface também foi bastante favorável. Mas em relação a entregar uma lista assim, de capacitações e fazer a agenda de capacitação junto com a RH, eu acho que foi um pouco uma fraqueza desse semestre, mesmo a gente tendo várias capacitações em company, acaba que a gente não priorizou muito essa demanda do RH. Perfeito, Dé. Um dos grandes sucessos que eu vi esse semestre foi a reunião de competências do Bernardinho, que ele deu início a ela. Como é que você vai fazer para processualizar essa reunião e garantir que ela realmente vai acontecer, sendo que
o Bernardinho judicial da empresa e não tem um processo garantido para que ela realmente aconteça. Perfeito. Eu realmente não tinha lembrado disso, mas foi uma iniciativa muito boa, que está ajudando bastante, eu como GP, assim, a guiar o projeto, e que realmente dependia muito da pessoa do Bernardo, porque ele que criou e não deu muito tempo dele processualizar. Mas pretendo da gente sentar, assim, com os GNs e ver o que faz sentido para eles. Débora. Cliquei ali sem querer para resetar, mas tinha mais 15 segundos. Bruno? Beleza. São duas perguntas, viu, Tata? Vou nessa mesmo raciocínio que o André, vou perguntar um pouquinho sobre interfaces também. Primeiramente, parabéns pela candidatura. E minha pergunta, eu queria que você apontasse, essa pergunta é mais rápida mesmo, tá? Queria que você apontasse um ponto de melhoria para cada uma das interfaces de projetos com outras células. Em relação ao financeiro, eu vejo muito priorização das demandas do financeiro. Em relação ao RH, acho que a gente pode melhorar a passagem de informação para o RH, então de dar mais o que os consultores estão precisando e tudo mais nas capacitações. Em relação ao marketing, eu vejo que a gente ainda pode melhorar ainda mais a comunicação, porque historicamente ela não é muito favorável. Legal. Você até comentou um pouquinho sobre histórico, eu queria que você me respondesse 3 perguntas em cima do problema de comunicação. É específico de uma gestão ou isso é histórico, ou seja, sempre acontece? Depois eu queria que você me encontrasse a possível causa raiz ou o que você pensa ser a causa raiz, depois um possível plano de ação para isso. Beleza. Eu acho, assim, que infelizmente a gente tem um histórico de que a comunicação não é muito boa, mas realmente dependeu muito de pessoas. Então, era uma pessoa que não tinha tanta liberdade com a outra e não comunicava tão bem, e acabou criando esse histórico, assim, que eu acho que acaba perpetuando de uma maneira ruim para as próximas gestões, sabe? De ter essa rixa, assim. Mas eu acho que a gente acaba dependendo muito dessas pessoas mesmo, de uma pessoa ser mais amiga da outra ou não. Então, eu acho que a causa raiz disso tudo seria que não depende tanto de processos. Então, a gente tem uma reunião entre projetos e marketing, que seria a reunião de acompanhamento de negócios, mas realmente não tem muito... O tempo acabou, né? Perdão. Consultores, quem tem perguntas, levanta a mão. Mariana, você foi a primeira a levantar? Fica à vontade. Ideia, parabéns pela sua sabatina. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre como seria esse mapeamento da jornada de cliente que você colocou na sua proposta e como isso impacta na experiência do cliente como um todo, em quais ações você estaria pensando no CX. Boa. Eu acho, assim, muito quando eu estava estudando jornada do cliente, para entender se fazia sentido para o CJ ou não, da gente ter esses checkpoints, assim, de contato com o cliente e ver o que ele realmente valoriza para a gente fazer diferente, sabe? Para a gente realmente focar nessas necessidades do cliente, em suprir, por exemplo, as inseguranças dele. Por exemplo, ele chega na UCJ, ele tem um problema de budget, ele não tem essa propensão tanto a pagar. O que a gente consegue fazer para esse cliente, sabe? E personalizando tanto a nossa negociação, quanto a nossa execução e o pós-execução para o cliente, de acordo com o perfil dele e com o tipo de chegada. Então, eu acho que é muito disso da gente mapear essa jornada para diferentes chegadas. Então, a chegada ativa, a chegada pela internet, a chegada passiva por indicação, e mais ou menos assim, para a gente entender se eles têm perfis diferentes e se realmente a gente tem que fazer experiências diferentes para esses clientes, sabe? Eu acho que o CX, ele funciona muito aí, porque a gente realmente mapeia quais são os sentimentos desses clientes ao longo de todo o projeto, ao longo de toda a estadia, assim, dentro da UCJ. E aí a gente consegue entender quais são as necessidades dele, quais são esses sentimentos, e propor coisas que façam muito sentido. Então, alguma ideia de CX que faça mais sentido para esse cliente, sabe? Entendi, obrigada. Malu? Oi, Débora. Primeiro, parabéns pela candidatura. A minha pergunta tem a ver com 2 propostas suas, que você propõe primeiro projetos com um escopo mais aberto, que é o caso do Trevo, que realmente foi bem desenvolvedor, mas também propõe metrificação no início dos projetos. E na experiência do Trevo em específico, que seria um projeto de escopo aberto, foi muito difícil a metrificação, tanto que ela não foi concluída até agora, que falta 1 semana do projeto,
porque como o escopo é aberto, como você mesmo falou, os ganhos são definidos depois e você não sabe como metrificar, porque não sabe qual aspecto vai melhorar necessariamente ou o que vai mudar. Então, você tem alguma forma de propor metrificar com um escopo aberto no início, uma forma prática que possa ser feita? Boa, Malu. Pensando um pouquinho sobre o Canvas de proposta de valor, que eu trouxe muito para a metrificação, no Canvas a gente tem a determinação das dores do cliente e dos ganhos que ele pretende ter com o projeto, onde ele quer chegar. Então, eu acho que a gente pode pautar a nossa metrificação muito mais nesse ganho do que na solução que a gente faz em si, sabe? Então, por exemplo, no TU eu não sei muito bem as soluções que vocês estão fazendo, mas eu lembro que vocês proporam a fabricação das camisas lá de formatura, sabe? Eu acho que não é muito metrificar se isso foi feito ou não, se está ganhando dinheiro com as camisas, mas sim da gente ver se o faturamento dele aumentou, se ele realmente conseguiu pagar as dívidas dele, porque foi essa a dor que ele chegou na UCJ, sabe? Então, olhar, tipo, aí, no final do nosso projeto, ele estava com uma ideia de que ele ia pagar as dívidas até o final do ano que vem, sabe? Então, isso é uma coisa favorável, a gente consegue propor metas logo no início, e a gente consegue fazer essa metrificação não tão com vários indicadores, apenas um ou dois indicadores, e que faça muito mais sentido para o objetivo principal do cliente, que é diminuir as dívidas e aumentar o faturamento, sabe? Então, seria pelo seu exemplo, coisas de camisas e ações mais específicas e com um escopo para o final, metrificação. Isso. Entendi, obrigada. Pablo? Parabéns pela candidatura. E pensando muito que no início dos projetos a gente faz uma reunião de reconhecimento. Nessa reunião a gente define horários que em tese não são negociáveis. Contudo, com muita frequência a gente acaba trabalhando nesses horários que não são negociáveis. Então eu queria que você analisasse por que isso ocorre, se é um problema no planejamento e como corrigir. Legal. Eu acho que está ocorrendo muito hoje em dia na parte do home office, porque a gente, tipo, tá meio que disponível o tempo inteiro, infelizmente. Acho que funcionava mais quando a gente estava muito na UCJ, então, tipo, o consultor não tá mais aqui, ele foi para casa, então não tem como a gente trabalhar. Mas eu acho que foi muito impactado em relação a isso, do home office, e também em relação a não ter agenda, sabe? Tipo, eu falando como GP, às vezes a gente não consegue marcar nos melhores horários. Mas é muito da gente ter atenção, dos GPs terem atenção. Por exemplo, eu anoto nas reuniões de reconhecimento quais são os acordos não negociáveis dos meus consultores. Tem o e-mail da RH também, para a gente sempre estar tentando controlar isso. E é uma coisa também que eu sempre falo para os meus consultores, de colocar na agenda tudo que for feito. Então, hoje eu não vou poder porque eu tenho um treino, alguma coisa assim, é um acordo não negociável meu. Então, coloca realmente lá na agenda para a gente ter essa noção do que pode ou não ser marcado e continuar muito com essa ação e preocupação, sabe? E às vezes, tipo, ter a liberdade mesmo de, eu marquei num horário que você não podia. Chega pra mim e fala assim, não, Dé, esse horário eu não posso, tem como mudar? Ter essa flexibilidade pra gente conseguir mudar mais os horários, a gente adequar as pessoas e não muito a pessoa só que marcou, sabe? Então, ter esse cuidado e ter essa flexibilidade também. Tá, mas muitas das vezes os consultores sentem que caso não trabalhem nesses horários não negociáveis, o projeto não vai para frente. Pensando nisso, é um problema do planejamento do projeto? Eu não entendi a última palavra, você pode repetir? Depois eu pergunto, que não vai dar tempo. Tá, foi mal. Cécile? Oi, Débora, parabéns pela candidatura. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, voltando um pouco na pergunta da Nay e do João, sobre projeto de escopo aberto. Você falou assim que o projeto de escopo aberto, né, o TU, ele está trazendo um desenvolvimento exponencial para os membros. A minha pergunta é, como é que você vai metrificar esse desenvolvimento? Porque do TU, de 4 pessoas, 3 estão fazendo o primeiro projeto. Eu sinto que eu, por exemplo, não consigo falar que um projeto de escopo aberto é mais desenvolvedor que um projeto de escopo fechado. Como é que você vai fazer para fazer essa metrificação, ver quanto é mais desenvolvedor ou não? E também eu queria entender mais sobre essa coisa que você propôs da criação de indicadores para metrificação. Eu queria saber se, tipo, isso vai acabar ajudando a gente a criar metrificações que façam sentido não só para o CJ, mas também para o cliente. Boa.
começando pela primeira pergunta, eu acho que é muito da gente fazer o MVP mesmo, sabe? De ir testando e coletando dados. Então, por exemplo, fazer uma pesquisa com vocês na finalização do projeto, para a gente ter uma ideia de quanto, sei lá, a gente cria certas categorias de quanto foi desenvolvedor ou não, e testando isso ao longo dos projetos. Eu acho que com um projeto, realmente a gente não vai conseguir ter essa resposta. Mas a gente ter esse controle e esse cuidado para poder entender se está fazendo sentido ou não para o CJ. Por isso que eu vejo muito como um MVP, como um teste, e não como uma coisa oficial. A gente testando, vendo se dá certo, se dá errado, o que deu certo, o que não deu certo, e mapeando essas coisinhas certinhas para a gente propor coisas melhores para os próximos projetos. Aí, show. Falando da metrificação, eu acho que a gente tem que realmente ter esse objetivo principal do cliente, mas isso não deixa da gente quebrar o problema, quebrar essa metrificação. Às vezes, criar indicadores para o cliente a partir desse faturamento ou a partir desse pagamento das dívidas e quebrando essa metrificação para o cliente, às vezes dando indicadores para eles. Eu acho que a gente fazer muitos indicadores para o CJ acaba sendo prejudicial para a gente, porque a gente não consegue coletar. Então, falando da rotina do GSC, de ter que ligar e coletar 4, 5 indicadores, acaba não sendo a melhor coisa possível. Então, da gente ir fazendo isso, mas isso não vai deixar da gente realmente quebrar mais esses indicadores para o cliente. Entendi, Zé. Obrigada. Júlia? Oi, Dé, parabéns pela proposta e pela candidatura. Conversando com alguns outros consultores e também por uma percepção minha, eu percebo que os diretores de projeto nem sempre estão muito presentes na realidade do projeto, na execução. Então, eu queria saber o que você pretende fazer para aproximar da realidade dos consultores. Bom, uma ação assim que o Pedro, o diretor de projetos, está fazendo e que está ajudando bastante ir nos acompanhamentos, pelo menos, sei lá, uma vez por mês, para poder conversar com os consultores, entender como eles estão, como está o andamento do projeto e ter esse contato maior com os consultores mesmo. A gente tem uma reunião de acompanhamento entre o DP e o GP uma vez por semana de 30 minutos, então a gente pode, por exemplo, cancelar esse acompanhamento na semana e ir nos alinhamentos dos projetos, sabe? De ir realmente na prática, ver o que está acontecendo, ver quais são os problemas que os consultores estão tendo e melhorando ao longo, que foi uma prática que o Pedro fez que está fazendo muito sentido. E além disso, eu acho que na reunião dos consultores a gente consegue ter uma proximidade muito grande, sabe, com os consultores, e de ir conversando, escutando eles também, vendo as dores que eles estão tendo nos projetos, quais são as perspectivas deles, quais coisas que eles querem trazer para a reunião dos consultores também, abrir um pouco as ideias que são faladas lá para trazer sugestões. Então, eu acho que a gente pode ir fazendo isso, só que realmente a agenda do DP acaba sendo um pouco sobrecarregada pela negociação e às vezes não dá para fazer isso sempre. Mas tentar priorizar pelo menos uma vez por mês e tentando fazer esse acompanhamento mais próximo com os consultores. Tá bom, obrigada, viu? Gabriel? Oi, Dé, parabéns pela candidatura. Eu queria voltar um pouquinho, mais uma vez, na questão da metrificação dos projetos. Eu vi que você propôs a metrificação no início do projeto, como já foi bastante perguntado. Achei uma ideia bastante interessante, mas eu vejo que tem prós e contras de fazer isso, assim como tem prós e contras de deixar a metrificação no plano do projeto. Então, eu gostaria que você discutisse mais um pouquinho essa comparação entre os dois tipos de metrificação mais uma última vez. Legal. Eu acho que falando um pouquinho da metrificação no início do projeto, é muito da gente entender, né, quais são as dores e os ganhos que o cliente quer com o projeto bem no início. Então, da gente fazer essa imersão, assim, na ideia do cliente, ver se a gente realmente entendeu a ideia dele e o que ele quer com o projeto. E aí a gente guia toda a execução por meio desses indicadores que a gente criou no início. Eu acho que isso ajuda bastante. Mas às vezes a gente não cria os melhores indicadores, assim. Às vezes a gente pode mudar um pouco o rumo do projeto. E aí a gente talvez tenha que mudar um pouco esses indicadores. Às vezes eles vão sair um pouco sem meta, porque não tem o dado histórico. Mas da gente realmente construindo esse indicador ao longo, depois dessa pré-determinação, assim, de quais vão ser os indicadores, sabe? Agora, falando um pouquinho da metrificação no final, você queria fazer mais uma pergunta? Não, só para complementar, então, eu entendi. Então, na sua opinião, vale a pena a gente metrificar no início do projeto justamente para garantir
como eu posso dizer? Para garantir o alinhamento com o cliente e mesmo que a gente corra o risco de mudar a metrificação no decorrer do projeto. Vale a pena? Eu acho que vale a pena sim. Às vezes a gente pode mudar uma coisa ou outra, mas a gente tem essa execução guiada esse objetivo principal. E eu acho que deixar os indicadores para serem construídos no final, acaba que a gente fica prejudicado porque a gente mensura apenas o que a gente conseguiu fazer e não o que realmente o cliente queria e podia ter um desalinhamento de expectativa. Acabou. Só uma coisa antes de continuar as perguntas. Quanto tempo tem, Gabriel? 5 minutos. Tá. Marina, você ia perguntar, você estava com a mão levantada, mas abaixou. Não sei se foi você, foi a gente. A Jade está de mão levantada ainda, viu, Tata? É que ela levantou depois da Marina. Ah, tá. Marina falou que estava contemplado. Tá, tranquilo. Então, Jade. Parabéns, Débora, pela candidatura. A minha pergunta é mais para que você faça uma análise crítica sobre os projetos que a gente tem e se você vê problemáticas neles e como você acha que a gente pode mitigar esses problemas. Nos projetos que a gente faz em relação ao uso do project ou os planejamentos mesmo? Eu acho que é mais uma interface com o uso dele na hora do projeto. Ah, tá. Beleza. Eu acho que, assim, o project acaba sendo uma ferramenta um pouco difícil de mexer. A gente não tem GPs, não tem uma capacitação para poder continuar fazendo da melhor forma possível, assim, depois na execução, depois do planejamento. Mas eu acho que ele dá um guia bom para os GPs do que deve ser feito nos prazos e para a equipe de execução também. Dos prazos que precisam ser feitos, de quando que a gente precisa entregar as coisas e tudo mais. Às vezes a gente sai um pouquinho do que está escrito no project, a gente propõe coisas novas, mas eu não vejo isso como um problema no project. Eu acho que isso é normal de qualquer planejamento, sabe? Então, da gente realmente entender os prazos do project, que eu acho que são as partes mais importantes, e ir adaptando uma coisa ou outra, mas sempre atento a esses prazos, sabe? Então, eu acho que a gente realmente pode melhorar como a gente usa o project ou passar para outra plataforma, mas eu vejo ele como muito bom para poder guiar os prazos e os entregáveis assim básicos para o cliente que ele quer. Entendi. Então, na sua visão, os prazos do project é bem próximo da realidade das etapas. Depende muito do projeto. Tem projeto que acaba sendo bem curto, mas por problemas de budget do cliente. Vamos agora voltar, então, à segunda leva de perguntas. Conselho diretor, quem quiser perguntar, levantar a mão. Tem tempo mais umas 3 perguntas, né, Gabriel? 3 minutos e meio. Por aí. Fala, Débora. Não, só queria saber o tempo. Tranquilo. Dodó? Débora, na sua proposta você coloca que vai ajudar na reformulação do indicador de orientação para que ele deixe de mensurar o relacionamento com os stakeholders e passe a mensurar a qualidade dos projetos. Queria entender como que você imagina que seria um indicador de orientação que mensure a qualidade e se o indicador de orientação é o melhor indicador para mensurar a qualidade de projetos. Eu acho que com a passagem, para a gente entender, a passagem dele, mudança de objetivo estratégico, já ajuda bastante para a gente parar de mensurar o relacionamento com os stakeholders e passar a realmente ver se está impactando ou não na qualidade dos projetos. Uma ideia que o Pedro, o diretor de projetos, teve para a gente fazer esse indicador seria de porcentagem do projeto que foi orientado. Então, a gente tem alguns checkpoints que acham que podem ser orientados no projeto e se foram orientados ou não. Então, foi cumprida essa orientação, não foi cumprida. Eu acho que faz sentido a gente fazer isso, mas teria que fazer isso mais no planejamento. Então, ver onde, por exemplo, na reunião de salto de gestão que foi feito por Bernardo, a gente tem gaps de conhecimento técnico, gaps de alguma coisa. Então, esses gaps a gente vai orientar. E aí já deixa lá como um objetivo, um check para ser feito, sabe? Então, acho que a gente pode fazer muito isso e ver mesmo ao longo dos projetos se está melhorando ou não a qualidade. Entendi. Mas aí, tipo, pensando na criação de uma meta para isso, talvez eu dependeria de quantos checkpoints eu vou ter por projeto. Não sei se vocês chegaram a pensar isso. Sim, mas seria mais uma porcentagem, né? Então, tipo, tem projetos que vão ter 5, tem projetos que vão ser 2. Mas aí tem a porcentagem de cumprimento desses checks, sabe? Tá. E hoje você acha que as pessoas orientam para manter relacionamento ou buscando qualidade?
mesmo estando no objetivo estratégico. Qualidade. Boa. Camila? Débora, quando você falou de implementação e metrificação ao longo da sua proposta, eu vi muitas ações de continuidade, mas eu senti um pouco de falta de crítica. E a gente evoluiu muito, isso tem que ser dito, mas a gente também tem coisas que não estão consolidadas. E eu queria que você dissertasse um pouquinho sobre isso. Então, eu queria saber, assim, principalmente, o que não está andando bem, o que impede a gente de conseguir coletar os indicadores que a gente está fazendo hoje no semestre que vem, e por que a gente está repetindo esses erros, sendo que eles já são erros do passado, e o que você faria pensando na priorização de implementações ao longo da execução dos projetos como diretora. Eu acho que travou um pouquinho, mas foi implementação ao longo, né? Eu posso repetir? Pode. Pode. A última pergunta. Tá bom. Então, eu já tirei a internet, aí você me avisa. Mas na sua proposta, Débora, eu vi que você deu algumas iniciativas de continuidade no nosso processo de metrificação e implementação e tal, mas ele ainda não é perfeito, apesar de já ter melhorado muito. Eu senti um pouquinho de falta de crítica, então eu queria aproveitar desse momento para você fazer uma análise mais crítica sobre o que impede a gente de ter um processo perfeito e, principalmente, assim, por que a gente, no semestre que vem, talvez vai passar por desafios de coleta dos indicadores que a gente está fazendo agora. Então, por que agora o processo não está perfeito? E por que a gente ainda não conseguiu aprender? Porque não é um desafio só desse semestre, já vem de outros. E o que você vai fazer como diretora para garantir a implementação dos projetos, principalmente focando na implementação ao longo da execução, que é um dos nossos principais focos no próximo PE. Legal. Falando um pouquinho primeiro das críticas ao processo de metrificação, eu acho que um dos maiores gargalos, assim, do processo seria a criação dos indicadores. Então, hoje a gente está criando muitos indicadores, a gente não tem todos os dados na planilha, a gente não tem base histórica para poder fazer a coleta, o Marcos está tendo muita dificuldade em fazer essas coletas, porque realmente os indicadores estão faltando uma meta, está faltando um dado histórico, e aí fica muito difícil a coleta. Então, ter essa preocupação como diretora de projetos Casa Eleita de cumprimento dessa planilha, eu acho que é interessante. E também a quantidade de indicadores. Então, a gente tentar fazer menos indicadores e não propor indicadores para todas as melhorias que a gente faz. Aí, beleza. Falando um pouquinho de implementação ao longo. Como diretora, eu pretendo ter na maioria dos planejamentos, essa etapa. Caso o cliente realmente não queira, a gente pode tirar, mas ter essa prioridade de ter essa parte da implementação dos projetos e também de incentivando os GPs, tipo, tá implementando, como tá, e perguntando, e às vezes até entrar em contato com o cliente para poder perguntar como que tá o andamento do projeto, que eu acho que esse relacionamento diretor com o cliente acaba sendo muito favorável. Outra coisa também que eu queria falar é de passar os indicadores para o cliente também, que eu acho que a gente não passa tão bem. A gente não passa que vai ser coletado daqui 6 meses, daqui 3 meses. Eu acho que isso é importante também. Gabriel, quanto tempo? 45 segundos. Pedro, uma pergunta para 45 segundos. Tá, vamos lá. Débora, você me falou que a gente deveria mostrar para os clientes quais seriam as nossas vantagens frente aos consultores autônomos. Mas considerando que o crescimento da atuação de consultores autônomos é decorrente de uma nova demanda do mercado, eu gostaria de saber como poderíamos não convencer os clientes e sim adequar o CJ visando atender essa demanda por maior agilidade. Legal. Em relação à agilidade, eu penso muito em desburocratizar o processo de negociação, então não está sempre focado nesse tempo médio de planejamento. Então, às vezes, a gente vai fazer planejamentos um pouco mais curtos mesmo, dependendo desse driver de valor. Tentar pegar esse driver de valor do cliente logo no início do projeto, logo no início da negociação, para que a gente consiga suprir essa necessidade de agilidade, sabe? Então, a gente vê que tem um cliente que precisa de maior agilidade, a gente já corre atrás disso. Mas, realmente, eu acho que a gente pode continuar mostrando para eles a importância de se ter uma equipe, que eu acho que isso seria o diferencial da UCJ em relação a autônomos, e não só a... Acabou, Débora. Muito obrigado, Débora. Com isso, a gente vai finalizar a sua sabatina. Então, muito obrigado pela sua participação. Gente.
Palminhas pra você. Qualquer coisa que vocês precisarem, mais alguma dúvida, pode ficar super à vontade para entrar em contato comigo, tá bom? Vou estar super aberta. Obrigada, gente. Obrigado, Dé. Então, gente, igual a Débora falou, o Gabriel tinha uma pergunta aí para fazer, a Gia ia fazer outra pergunta, então lembre-se que vocês podem chamar ela, tanto ela quanto a Luísa e as diretoras, as possíveis diretoras de marketing também, até amanhã para tirar essas dúvidas, tá? Então, gente, eu vou dar 6 minutinhos de pausa aí, 3h40 a gente volta, eu já vou chamando a Luísa para ir entrando aqui, então 3h40 a gente volta, tomar uma aguinha e ir no banheiro.